Ô pessoal, tudo bem? Vamos lá, 17h10, hoje ainda é o dia 6. Essa altura aí vocês vão ter visto já o último vídeo que eu postei. E eu falei sobre a troca de pneus, que certamente ficaria para amanhã, mas amanhã, que é dia 7, é feriado. Aí vamos fazer aqui hoje, aqui de uma vez aqui, para não correr o risco. Vocês viram ali, eu passei ali agora, aquele GVzão não tá ali mais, ele tá numa rua ali paralela e parece que até lavaram o ônibus. Que bom mesmo, muito bom esse carro ter movimentado. Tomara que o dono consiga caminhar ali com ele. Aí eu já tô abrindo a câmera aqui para gravar aqui, porque eu quero tratar um assunto. Quero tratar um assunto aqui com vocês e talvez o trajeto seja até curto para falar o assunto que eu quero falar. E eu ainda preciso de dar uma satisfação aqui para vocês. Eu tava numa sequência de postar vídeo, por exemplo, terça, segunda, quinta, domingo, tipo a cada 2 dias um vídeo. E aí tava tendo vídeo final de semana. Só que eu achei mais interessante, de repente, a gente passar a fazer segunda, quarta e sexta. Então mais cedo eu gravei o vídeo que vai rodar aí daqui a pouco. Hoje é sexta, né? Tô gravando esse, que se Deus quiser eu posto na segunda-feira. E aí vocês me falam se vocês aprovam essa frequência, se a gente tá de acordo com relação a isso. Eu tô... É bom passar aqui de dia para vocês terem uma ideia do desafio que é sair aqui. Se Deus quiser. Tudo bem, Valério? Bem, graças a Deus. Hoje eu vou ser mais prudente aqui, ó. Vou jogar a frente ali, vou voltar na ré. Porque o outro dia eu tentei manobrar aqui com a traseira um pouco pro meio da rua. E aí acabou que eu belisquei a telha ali, ó. Então hoje eu vou fazer diferente aqui. Vou ser mais prudente. Foi um cenário bem parecido com esse horário, esse movimento aqui de coletivo. Então não vou dar essa bobeira hoje não, porque a avaria foi pequenininha, mas não vou. Ah lá, tá até, não sei se deu pra vocês verem, mas tem uma telha ali mascadinha ali, que fui eu com o retrovisor. E é ruim quando você tem que voltar na ré, que você perde a referência. Perde a referência mesmo, mas enfim. Aí então a proposta é postar os vídeos às segundas, quartas e sextas. E aí a gente vai sempre trocando ideias aqui. É o seguinte, pessoal. Eu gostaria de tratar, vou ligar o ar-condicionado aqui que tá bem quente. Eu gostaria de tratar um assunto com vocês aqui. Tem uma menina no Instagram que ela era manobra lá na Águia Branca. E eu confesso que eu não sou seguidor. Ô meu chefe. Certamente ela vai mexer no validador. Eu não sou seguidor. Até porque, eu vou falar um negócio aqui que às vezes pode parecer bobagem, mas a gente tem que ser um pouco mais prudente. A página dela é uma página pessoal, ela mostra o dia a dia dela lá, ela é pessoa física. E aí, no meu caso aqui, eu não sei se seria prudente ser seguidor de uma mulher que mostra coisa da vida pessoal. Certamente eu teria alguma dificuldade aí com a minha esposa. Talvez seja um excesso de zelo da minha parte, mas é melhor a gente ser prudente, né? E aí o que acontece? É igual eu tô falando pra vocês, eu de vez em quando aparecem os vídeos dela lá, principalmente quando é coisa de ônibus, que eu vejo. E aí o período que ela tava na Águia Branca eu via com mais frequência.
depois ela se desligou da empresa. Eu não sei falar se ela justificou lá na página dela, se ela explicou qual que era a razão. Teve um dia lá que ela estava mais chateada com essa situação e aí daí pra frente eu não acompanhei muito mais. E por que eu estava acompanhando? É porque pessoalmente eu acho muito bacana, pessoal, as mulheres que se dispõem a vir trabalhar nessa área de transporte, seja de cargas, seja de passageiros, porque é um mercado aí basicamente dominado por homens. E é legal quando uma mulher se propõe a enfrentar esse desafio que é vir trabalhar igual eu tô falando, num mercado tão complicado como é esse nosso. O colega ali pedindo uma carona, só que eu só vou até na borracharia e aí não vai adiantar nada pra ele não. Então eu acho legal quando tem mulheres que elas encaram esse desafio. E aí era a situação dela, ela manobra na Águia Branca. Eu imaginava que dali para ela ir para a linha seria um caminho relativamente curto. Eu vou na borracharia ali só. E aí ela se desligou da empresa. E ontem eu estava vendo um vídeo que ela postou relatando uma situação de uma empresa de rodoviário muito grande, não vou citar nome aqui, que abriu um processo para motorista lá na região dela. Eu tinha visto essa divulgação inclusive, e nessa divulgação a empresa, um dos critérios que ela exigiu para a pessoa se candidatar a motorista lá é que tivesse 5 anos de experiência. E aí o que eu gostaria de falar? Ela gravou um vídeo e expondo a insatisfação dela, a frustração pelo fato da empresa estar com esse critério, essa regra, que de fato aí dá uma boa peneirada. E ela falou um negócio lá que eu concordo, que era o caso da empresa promover uma escolinha, determinar lá um instrutor que montasse um programa de escolinha, montasse uma escolinha para treinar motoristas, preparar os motoristas. Isso eu concordo. A Contígio tem uma parceria com o SESC Senat, que lá ela se propõe a treinar os motoristas, só que eu não sei, eu não vou saber falar de cabeça se para a escolinha da Contígio, se ela exige 1 ou 2 anos de experiência com um veículo grande, seja caminhão, seja urbano, mas ela também exige essa experiência. E o que me chamou a atenção nessa situação é que na falta de profissional que está no mercado, a empresa colocar a régua tão alta assim, isso aí eu achei bastante curioso, porque querendo ou não, vocês podem observar que muitas das coisas que as empresas tinham como regra, como política, elas começaram a dando uma limada aí, eliminando algumas coisas, para ela não ficar tão refém aí de mão de obra. Então, por exemplo, a gente está falando aqui da Águia Branca. Hoje a Águia Branca já permite os motoristas trabalharem usando barba, desde que seja uma barba alinhadinha, né, como vocês podem observar. Eu lembro bem das histórias que meu pai conta, que na época dele não podia motorista, por exemplo, usar tatuagem e por aí vai. E aí me chamou a atenção a empresa pedir 5 anos de experiência. O que eu gostaria de falar a esse respeito? Talvez tem uns 20 anos atrás, as empresas de linha rodoviária eram o suprassumo desse mercado, ou seja, todo motorista tinha, todo não, mas a maioria dos caras tinha como objetivo profissional chegar a trabalhar numa empresa de grande porte de linha rodoviária. Era a meta dos caras. Só que com o passar do tempo, essa situação foi ficando diferente, porque as empresas de linha rodoviária, elas são bem criteriosas, são bem exigentes,
de repente a carga de trabalho é maior do que a pessoa esteja disposta a trabalhar e a remuneração não é lá tão atrativa. E aí o pessoal começou a entender isso, falar, não tem porquê eu passar noites e noites na estrada para ganhar esse valor, se eu posso trabalhar num fretamento, dormir em casa toda noite e ganhar o mesmo tanto. E aí foi mudando o perfil. Aí a turma nova, que assim, ó, é raro um menino novo hoje gostar de ônibus, é raro. Mas aí aqueles que ainda não gostam, os caras têm de repente um pouco mais de pressa das coisas acontecerem. E aí o cara não está disposto a fazer aquele caminho tradicional. E aí, às vezes, numa empresa de turismo, ele consegue uma oportunidade mais rápido, tá andando de DD, tá andando de 8, tá andando de Opti Cruz, 15 metros. E aí, isso aí vai satisfazendo o profissional. E aí, as empresas de linha rodoviária foram ficando cada vez mais para trás aí nessa fila, digamos assim. E aí, lá no vídeo dela, ela até fala que a turma antiga tá querendo parar, tá querendo aposentar. Eu não vou falar que eu torço para que de fato isso aconteça, não. Mas para a empresa de turismo, isso é o melhor cenário que tem. Porque essa turma que vai aposentando e não quer ficar nessa pegada de viajar direto, os caras vêm trabalhar no turismo, são pessoas maduras, experientes, têm conhecimento. E aí já não tem aquela pressão de ter um salário fixo porque ele já tem uma aposentadoria. O turismo é o ideal, porque vira e mexe, o cara tá num lugar diferente, curtindo uma praia, curtindo um hotel em Caldas Novas, não viaja todo dia, normalmente é final de semana, e ele consegue administrar as coisas da vida dele com tranquilidade. Mas aí, essa questão da experiência é uma questão que pega bem forte mesmo. E eu vou falar para vocês aqui com toda sinceridade que eu sofri muito com essa mesma ansiedade. Sofri muito. Então, eu tô chegando aqui, a borracharia aqui, ó. Deixa eu parar o ônibus aqui e ver o que eu faço. Se eu gravo lá dentro ou se a hora que eu estiver voltando para a garagem a gente conclui. Então, pessoal, já são 18h30, saindo aqui da borracharia agora é fazer o retorno ali e voltar para a garagem. E aí vamos aqui para a gente concluir esse vídeo. Como eu falei aí antes de parar, eu sofri muito com esse tipo de ansiedade quando eu tinha esse sonho de ser motorista. E eu falei algumas vezes com meu pai que eu me sentia pronto, preparado, mas que as empresas de fato não davam oportunidade para quem não tinha experiência. E com toda sinceridade, pessoal, com toda sinceridade, eu sofri muito. Até a Saritu me dar uma oportunidade, foi um período bem difícil mesmo. E aí chegou o meu momento. E aí o que eu quero falar aqui nesse vídeo? Hoje, quando uma empresa de linha rodoviária tem esse nível de exigência, é porque, de fato, pessoal, aqui no trabalhar com ônibus rodoviário é muito diferente, E o que eu posso falar para vocês é que tem muita coisa que eu faço, que eu fazia antes e hoje eu não tenho coragem de fazer. E eu fico pensando como que a maturidade, a experiência, o tempo contribuiu para que hoje eu pudesse ser um profissional melhor. Então eu entendo bastante, eu entendo muito mesmo a frustração que ela está passando, mas a realidade desse nosso mercado é essa mesmo, pessoal, é essa mesmo. Quem tem esse sonho, tem esse desejo, tem que se submeter a enfrentar o que está proposto aí e entender que é degrau por degrau, não tem como você pular etapas, até porque quando você se dispõe a pular as etapas, alguma coisa no processo vai te fazer sofrer um pouco mais, porque você chegou naquele ponto ali sem estar devidamente preparado. E aí eu recomendo a ter paciência. Eu sei que não é fácil, que o dia a dia acaba exigindo muito, te pressionando, cria uma ansiedade, mas assim, ó, eu vou contar uma experiência aqui pra vocês. Inclusive ali no nosso bairro, ali onde é a nossa garagem,
eu estava trabalhando na Saritu, eu não tinha nem um mês de casa, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu esbarrei 2 vezes na mesma viagem, indo e voltando de Belo Horizonte, eu esbarrei. E aí eu queria desistir, falei, isso não é pra mim, eu vou procurar outra atividade, porque eu tinha um sonho de ser motorista de ônibus, mas com essa experiência aqui eu tô vendo que é algo que não serve pra mim. E aí o meu pai e o rapaz que estava no tráfego, que seguraram as pontas comigo para eu ter tranquilidade, ter paciência, que aquilo era normal, e eu venci aquilo ali. E o mais curioso do segundo esbarrão é que se fosse hoje não teria acontecido de jeito nenhum, porque o carro estava com pino de centro quebrado e eu não sabia. Primeiro que eu não tinha noção o que era um pino de centro quebrado, o que causava. Quando vocês veem um ônibus urbano, até mesmo de fretamento, ou um caminhão andando torto, aquilo ali é o pino de centro que está quebrado. E qual que é a maneira que tem do motorista observar aquilo? É com um ônibus em movimento, igual eu estou andando aqui dentro da faixa, e eu olho pelo retrovisor que eu consigo ver se ele está andando alinhado ou se ele está torto. Mas eu não tinha essa maldade, eu não tinha esse conhecimento, e eu esbarrei. E olha como que foi esbarrão. Passou metade do ônibus, a ponteira traseira do lado direito veio riscando um carro que estava estacionado. Então, para mim, hoje, é claro, é bem claro que era pino de centro. Mas eu não tinha essa experiência. E aí, como que eu adquiri essa experiência? É com a vivência, é com o dia a dia. E é como eu estou falando para vocês, o trabalhar, seja no turismo ou seja no rodoviário, exige um grau a mais mesmo do profissional. Porque é um público diferente, é um público mais exigente, os próprios ônibus são diferentes na sua grandiosa maioria, e motor traseiro que exige que tenha uma condução diferente do que é um urbano aí, por exemplo, um ônibus de motor dianteiro. Para vocês terem ideia, quando eu vim trabalhar com meu pai, ele falou comigo, olha, você está cheio de manias do urbano, que aqui não vai dar certo, você pode esquecer tudo lá do urbano, porque aqui é outra situação. E aí, é igual eu tô falando para vocês, quem tem o sonho, quem tem o desejo de ser motorista, cria essa expectativa, e quando essa expectativa não é atendida, gera uma grande frustração, mas faz parte do processo. Qual é a maneira mais simples de você ganhar uma oportunidade quando você é recém-habilitado, quando você tem pouca experiência? É numa empresa de urbano, é num depósito de material de construção que você vai trabalhar com caminhão, às vezes no urbano você entra como manobra, e ali você vai ganhando experiência, vai adquirindo conhecimento que vai te permitir avançar para o próximo passo. Aí uma vez que você se tornou um motorista no urbano, você vai mais uma vez ali, aquela vivência de trânsito, de dia a dia, tamanho de ônibus, fazer esquina. Daí a pouco você está preparado, você está num fretamento, você está num turismo, e para quem deseja estar no rodoviário, acaba chegando no rodoviário. Algumas empresas têm de fato esses programas de escolinha, como eu falei aqui da Gontijo. A Útil estava com um projeto desse também, eu não sei como que está lá atualmente, mas são empresas que já entenderam que o mercado profissional está cada vez mais escasso. E se ela quiser ficar pescando no aquário de outras empresas, não vai ser o caminho. A melhor opção é ela formar o profissional, formar o motorista. Ela pega uma pessoa com pouca experiência, dá o treinamento, faz a escolinha, porque aí coloca da forma que ela entende que é a maneira correta de trabalhar. Mas tudo isso, pessoal, faz parte de um processo e que exige paciência. Então, assim, ó, eu desejo com toda sinceridade, inclusive eu li os comentários lá do vídeo dela, muita gente concordando com ela, apoiando o ponto de vista dela, e eu entendo perfeitamente, mas eu gostaria de trazer para vocês aqui o outro ponto de vista, e não como dono de um ônibus, também como dono, porque hoje a gente tem a oportunidade de ter ônibus. Eu de vez em quando saio com alguns colegas aqui, coloco para dirigir o ônibus, para eles terem uma noção do que é trabalhar com um carro e motor traseiro, igual no LD, que é um carro aí com mais de 4 metros de altura, o cuidado que tem que ter.
Mas assim, colocar para viajar uma pessoa que não tem experiência, imagina a responsabilidade que eu tô assumindo. Então, eu quero falar para você aí que assistiu o vídeo dela, ou que você tá nessa situação, ansioso por uma oportunidade, tenha paciência, é um degrau de cada vez. A gente falou aqui recentemente sobre a pressa para as coisas acontecerem, e não é só no meu caso como empresa querendo ter mais ônibus, é também nesse ponto de vista aí do motorista, de ter o desejo de atingir um patamar profissional e parecer que as coisas não acontecem. Então tenha calma, tenha paciência, porque tudo acontece no seu devido tempo. E é o que eu falei pra você, se você pular uma etapa, vai acontecer algo que vai te gerar um desgaste, que de repente o que era um sonho pra você vira uma frustração. Então é ter cautela, é ter paciência, é estar atento às oportunidades, não ignorar as chances que aparecem, que às vezes aparece uma oportunidade e aí você faz uma desfeita e aquilo ali ia contribuir brutalmente para o seu crescimento profissional. Então é estar atento. Eu tenho o pensamento que ninguém está 100% preparado, por mais que hoje aqui, ó, eu trabalho com esse tipo de carro. Se amanhã ou depois eu tiver que trabalhar numa empresa, tem uma política diferente, tem uma cultura diferente, por mais que eu tenha a vivência de dirigir essa coisa toda, mas eu tenho que passar por um processo de adaptação. Tava ali na borracharia ali conversando com os meninos agora e falando que o início de tudo é muito difícil. Às vezes a gente acha que está preparado, mas na hora que você vai colocar a mão na massa, você fala, opa, tava faltando alguma coisa, eu não estava devidamente pronto. Então, fica aqui a minha dica, com todo respeito a cada um de vocês aí, tá bom? Deus abençoe, que permita que os sonhos de vocês se realizem, que os projetos aconteçam de fato, que vocês sejam prósperos em tudo que vocês estão se propondo fazer. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. A gente já está entrando aqui no bairro agora, recolher o carro, vou passar um pretinho ali nos pneus. E aí é só deixar a criança dormir, descansar mais essa noite, porque a próxima noite dela vai ser na estrada, cortando o chão. Tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.